E aí, turma, façam todos um excepcional dia. Nosso capítulo de hoje é o capítulo 15 de 2 Samuel. E ele se inicia dizendo o seguinte: Depois disso, Absalão arranjou uma carruagem, cavalos e 50 homens que corressem à sua frente. E todos os dias ele levantava cedo e ia para a beira do portão, todo santo dia. E o que ele fazia lá? Ele ficava sondando o povo. Toda vez que viam alguém de Israel de outra cidade para resolver questões com o rei, ele falava: E aí, meu amigo, como é que você tá? Como é que foi a viagem e tal? Conversava ali igual um político, sabe? E toda vez que alguém falava que tinha alguma questão, algum assunto importante para resolver com o rei, ele falava o seguinte: quem dera eu ser alguém, ser o juiz de Israel para resolver essas questões de forma mais rápida. E ele fazia isso com todo mundo que aparecia. Quando vinha alguém para prestar reverência a ele, ele falava: não precisa fazer isso. Aí levantava, abraçava a pessoa e falava: pode ir em paz. E a pessoa entrava e ficava naquela: rapaz, que é esse cara e tal. E ele permaneceu fazendo isso durante 4 anos. Tendo se passado 4 anos, ele falou o seguinte: ele chegou no rei Davi e falou: pai, deixa-me ir a Hebron para eu prestar culto e cumpri a minha promessa, porque quando eu estava em Jesus, que ele estava banido lá por ter matado o irmão dele, ele ficou lá por um tempo e ele fez uma promessa ao Senhor, que se ele voltasse, ele prestaria culto depois. E Davi falou: pode ir em paz, meu filho. E ele foi. Só que o que ele não sabia era que ele já estava conspirando contra Davi. E quando ele foi, ele mandou espias por todo Israel, para quando eles chegassem lá em Hebron, eles o proclamassem rei. Quando ele tocasse a trombeta, eles o proclamassem rei. E foi isso que eles fizeram. Quando ele foi, ele levou consigo 200 homens. Só que os 200 homens eram fiéis a Davi e não sabiam de nada, né? Ele não sabia desse plano que ele tinha. E depois disso, foi um conselheiro do rei. E lá eles proclamaram Absalão rei de Hebron. Quando veio um mensageiro e falou isso a Davi, Davi falou o seguinte: pessoal, vamos fugir, que a gente não sabe como é que tá o pessoal dele lá. A gente foge e se Deus permitir que a gente volta, a gente volta. Aí beleza, ele começou a fugir. Aí o pessoal que era fiel a ele começou tudo a querer ir. Quando ele passou pela última casa, perto do portão da cidade, ele viu um cidadão chamado Itai. Itai era o comandante do exército dele de 600 homens lá de Gat, lá do início da história, sabe? Os 600 homens que começaram com ele, tava lá. E todos os 600 foram com ele. Beleza, quando ele tava indo, ele levou lá o Zadok, Abiatar e o Sai, que eram sacerdotes. 2 sacerdotes e um conselheiro. Quando eles estavam no meio do caminho, Davi mandou eles voltarem com a Arca da Aliança, porque eles estavam levando a Arca da Aliança. Mandou eles voltarem para que, se Deus permitisse que ele voltasse, ele voltaria, viria a Arca e estaria na presença do Senhor novamente ali na cidade. Beleza, eles voltaram. Depois, como que é o nome dele aqui? Hussai, o Arquita. Ele foi encontrar com ele para falar: Senhor, eu tô aqui para te ajudar e tal, vou contigo. Ele falou: não, você vai e volta para negligenciar o conselho daquele meu servo que passou pro lado de Salomão. Ele falou: beleza. Então ele estava lá para contrariar todos os conselhos que fossem contra os de... como é que é o nome do rapaz? Aitofel. Ele era do conselho de Davi e passou pro conselho de Absalão. E foi assim. E depois, quando ele voltou, que estava todo o pessoal lá, a história conta que Absalão chegou na cidade. E assim encerra o capítulo de hoje, capítulo 15 de 2 Samuel. Então é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Ótimo dia.